Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e vou trazer neste vídeo apenas uma resposta a um comentário de alguém que comentou aqui no meu canal. À medida do possível, eu vou trazendo aqui mais respostas a alguns comentários que são deixados aqui. Muitas vezes comentários respeitosos, mas outros comentários bem desrespeitosos, grosseiros e falaciosos. Na verdade, todos os comentários são falaciosos. Desde já, eu não me importo com os comentários divergentes que criticam a minha posição, que criticam a fé católica, desde que seja respeitoso, tudo bem? Todo mundo tem a liberdade para comentar o que quiser aqui nos comentários. Só que eu vou aproveitar também essa oportunidade para ensinar mais um pouco e defender a fé católica. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Olha só, nós temos aqui o comentário de uma pessoa que disse o seguinte: é basicamente assim: para o protestante, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ou seja, Jesus é suficiente. Afinal, de acordo com a palavra de Deus, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Enquanto que, para o católico, para se chegar até Deus, precisa de uma forcinha de Maria e dos santos. Não sei por que ele colocou entre aspas. Se São Paulo fala que os santos julgarão o mundo, né? Se Jesus falou ser de santo como o Pai é santo, e São Pedro também ser de santo como Deus é santo. Enfim, Maria e os santos subestimando assim a soberania e o poder de Deus em Cristo. Aí teve aqui uma resposta de um rapaz católico que disse o seguinte: católico não precisa de forcinha nenhuma de Maria, mas reconhecer o que o poder de Deus pode fazer em uma pessoa que entrega a sua vida a Ele. Como fez Maria, não pode fazer mal. Aí ele respondeu aqui embaixo: no dia em que você reconhecer que a Bíblia é a palavra revelada por Deus, aí sim compreenderá os meus argumentos. Do contrário, irmão, vai ficar sempre refém de um sistema religioso de culto a vários deuses, cheio de falácias, aqueles argumentos que nunca podem faltar, né? Vocês adoram imagens? Vocês adoram os santos? É o sistema religioso? Né? Todo mundo fala de um sistema religioso como se estivesse fora da Matrix, como se, ah, meu Deus, eu descobri algo que eu não consigo mais fazer parte desse sistema. É a mesma galerinha que gosta daquelas teorias da conspiração, dos segredos do Vaticano, os arquivos secretos do Vaticano, os segredos da ONU, os segredos dos Illuminati, nunca provam nada, mas todos conhecem algum segredo, todos sabem que existe um sistema. É igual o futebol brasileiro também, né? Falar em futebol brasileiro, o meu time também de vez em quando vem com esse negócio de sistema. Existe um sistema pro nosso time não ser campeão. Todo mundo gosta de inventar essas teorias. Pois bem, então, vamos aqui por parte, né? É basicamente assim: para o protestante, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Veja, é interessante que a Bíblia, ela, para ser a única regra de fé e prática, ela deveria afirmar isso nela mesma. Ou seja, deveríamos encontrar na Bíblia uma afirmação bem imperativa de que ela é a única regra de fé e de prática. E não é isso que a gente encontra. Pelo contrário, quando a gente pega aqui a Bíblia, a gente encontra que a Bíblia fala em 1 Timóteo 3,15: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Veja, a gente percebe que a Bíblia afirma que a igreja é a coluna da verdade. O que significa isso? É como se a igreja fosse é a coluna que sustenta a verdade. É a coluna que segura a verdade. É a coluna que mantém a verdade. Na verdade, a igreja é isso, né? Veja, a Bíblia fala: a igreja é a coluna da verdade. Então, é um pouco complicado a gente acreditar que a Bíblia é a única regra de fé e prática quando a própria Bíblia não fala isso. Aí eu fico me perguntando, vamos lá: se a própria Bíblia não fala isso e você acredita nisso, logo a Bíblia não é a única regra de fé e prática. É necessário uma opinião humana externa à Bíblia afirmando isso. O que é a sola Escritura? A sola Escritura nada mais é do que a opinião de um ser humano
que se sobrepõe à Bíblia e afirma algo que a Bíblia não é. Afirma algo que a Bíblia não afirma. A sola Escritura é uma afirmação não bíblica. Provo. Aqui em 2 Tessalonicenses 2,15, a gente vê o quê? Então, irmãos, estai firmes e retendes ou guardai, tá? As tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, ou seja, Novo Testamento, seja por palavra, ou seja, oralidade, ou seja, por epístola nossa, o Novo Testamento, as cartas. Detalhe, os apóstolos não tinham consciência que estavam escrevendo a Bíblia, tá certo? Até porque a Bíblia é uma palavra grega, no plural, que significa livros. Eles não tinham essa consciência. Eles não sabiam que estavam escrevendo uma Bíblia. Eles apenas estavam dizendo, olha, guardem o que nós vos transmitimos, seja por oralidade, aquilo que nós ensinamos a vocês que não está escrito em nenhum livro e nenhuma carta, guardem. Guardem no coração e ensinem aos outros. E também guardem aquilo que nós ensinamos a vocês por essas epístolas. A gente percebe aqui a Bíblia mandando as pessoas acreditarem na tradição, que é o que a Igreja Católica faz. Acredita na sagrada tradição. É interessante que o rapaz diz o seguinte, olha, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu não sei de onde ele tirou que os católicos acreditam que Jesus não é suficiente. Veja, São Paulo ele diz o seguinte, vou aqui abrir 1 Coríntios 11:1, onde São Paulo diz o seguinte, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém poderia dizer, nós não precisamos imitar ninguém, Cristo basta, Cristo é suficiente, eu só preciso imitar Cristo. São Paulo está pedindo que a gente imite ele. Por quê? Será que para São Paulo Cristo não é suficiente? Será que para São Paulo a gente tinha que imitar os santos? Por que a gente não poderia imitar diretamente Cristo? Aí não é um problema nosso, né? Nós católicos acreditamos que ao imitar os santos, nós também imitamos o próprio Cristo, visto que os santos é o Evangelho de Cristo funcionando na prática. Olha quem chegou aqui, ó. O gato do Santo Irineu de Leão. Ei, deixa isso aqui, rapaz. Desça. Já chegou aqui bagunçando. Parece Lutero. Veja. Afinal, de acordo com a palavra de Deus, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica também não nega isso. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E daí? Onde que isso anula a intercessão dos santos? Eu abri aqui o livro do Apocalipse no capítulo 6 e vou já mostrar também aqui o capítulo 7. Olha aqui como é que está escrito no capítulo 6, a partir do versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso aqui é um relato dos cristãos do primeiro século, tá? Nem tudo no Apocalipse ainda vai acontecer. Nós estamos aqui vendo o relato de algo que aconteceu com os cristãos nos primeiros séculos, tá bom? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, nós estamos vendo aqui pessoas, isso aqui é uma visão apocalíptica, de pessoas vivas no céu, clamando por justiça, tá certo? Existe um certo simbolismo, tudo bem? Mas pessoas vivas no céu antes da volta de Cristo, clamando por justiça. Quem são essas pessoas? Os santos, os mártires, que estão vivos no céu. Apocalipse 7, a partir do versículo 13. E um dos anciãos me falou, isso aqui foi a leitura de ontem, na liturgia, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram?
Olha aqui a resposta. Eu disse-lhe, Senhor, tu que sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Nós também estamos vendo aqui um relato de pessoas que estão vivas diante do trono do Senhor. Quem são essas pessoas? Ah, são pessoas que vão ressuscitar no último dia. Não, Senhor. Isso aqui é antes da ressurreição. Contrariando, inclusive, aquelas pessoas que dizem que todo mundo que morre está dormindo. No céu tem gente viva. No céu tem gente orando. No céu tem gente pedindo justiça. Santa Teresinha dizia que passaria o céu inteiro fazendo o bem sobre a terra, intercedendo por nós. Eu fico pensando, é muito ruim, deve ser muito triste acreditar numa doutrina que você morre e fica lá dormindo. E esses que estão lá no céu pedindo justiça sobre a terra também têm a capacidade de orar por nós. Por que não? Ora, se eu estou no céu vivo diante do Cordeiro e tenho a possibilidade de pedir justiça, por que eu também não tenho a possibilidade de pedir por quem está vivo? A igreja celeste, triunfante, intercede pela igreja militante. E a militante intercede pela igreja padecente. No dia em que você reconhecer, continuando aqui, nós acreditamos que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Tá? Acontece que esse único mediador, ele tem um corpo. Como vai dizer São Paulo em suas cartas, este mediador Cristo é cabeça de um corpo, invisível e visível. Tá? Visível na igreja triunfante, na igreja padecente e na militante, a nossa, e invisível na triunfante. É o corpo místico. Tá? Enquanto que para o católico, para se chegar até Deus, precisa de uma forcinha de Maria e dos santos. Não precisamos de forcinha de Maria e dos santos, tá? Subestimando assim a soberania e o poder de Deus em Cristo. Veja, quem subestima a soberania e o poder de Deus são vocês que não acreditam que Deus pode santificar pessoas. Quem subestima a soberania e o poder de Deus são vocês que não acreditam que Deus pode proteger a sua igreja durante 2000 anos, como ele protegeu. São vocês que acreditam que a igreja estava viva no primeiro século e morreu. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí vocês acreditam que a igreja morreu, que o inferno venceu a igreja. São vocês que não acreditam na soberania e o poder de Deus em Cristo. Eu, católico, acredito que Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso, que colocou seres humanos à frente da igreja, e apesar de muitos seres humanos serem extremamente corruptos, inclusive de dentro da própria igreja, as palavras de Cristo prevaleceram. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está, ele não mentiu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não prevaleceram mesmo. Eu não subestimo o poder de Deus. Vocês subestimam. Vocês acham que a igreja de Cristo morreu e ressuscitou no século XV. Século XVI, na verdade. Isso é que é subestimar a soberania de Deus. Eu não subestimo a soberania de Deus porque eu acredito que os santos de Deus estão diante do trono do Cordeiro. Apocalipse 6. Apocalipse 6 e Apocalipse 7. Deus tem poder para isso. Ainda sobre a palavra de Deus, algumas pessoas pegam esse versículo aqui e distorcem, não interpretam corretamente. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Algumas pessoas pegam isso aqui e dizem, tá vendo? Jesus está mandando examinar as Escrituras. Acontece que isso aqui não é uma ordem
imperativa. Isso aqui não é uma ordem imperativa. Jesus está criticando. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está criticando, inclusive, aqui o fato de que os fariseus ficavam o tempo inteiro procurando na Bíblia o Messias, mas quando o Messias apareceu, eles continuaram presos à Bíblia. A letra matou eles e eles não perceberam ali o Messias presente na frente deles. Para entender o 39, tem que ler o 37 também. Ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Isso aqui é uma crítica pesada aos solos escrituristas do Antigo Testamento da época. Ficavam procurando Cristo no Antigo Testamento, só que não queriam perceber o óbvio que estava acontecendo na vida real. Quando Cristo aparece, eles não foram a Cristo para ter a vida. Então, Jesus não está dizendo, vocês têm que examinar as Escrituras. Não, ele está criticando, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês examinam tanto as Escrituras me procurando, mas quando eu apareci, vocês não perceberam. Ou seja, a sala Escritura matou vocês. O que a Igreja Católica fala sobre a Escritura? Vamos aqui só continuando no comentário dele. No dia em que você reconhecer que a Bíblia é a palavra revelada por Deus, aí sim compreenderá os meus argumentos. Nossa, que caras iluminado. Do contrário, irmão, vai ficar sempre refém de um sistema religioso de culto a vários deuses. Nossa, como ele é iluminado. É sempre aquela coisa. Se você entender a verdade, você vai acreditar em mim. Ou seja, é mais um daqueles que se coloca acima da verdade. Não? Ninguém que discorda dele conhece a verdade. Só conhece a verdade aquele que concorda com ele. Parece um militante político, né? Parece um fã de político. Que se você critica o político dele, você não conhece a verdade. Só conhece a verdade aqueles que bajulam o meu político. Só conhece a verdade aqueles que bajulam a minha seita. Enfim, olha o que a Igreja Católica fala sobre a Sagrada Escritura. Parágrafo 81 do Catecismo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Igreja Católica ensina que a Escritura é a palavra de Deus. Qualquer pensamento contrário é mentira. Tudo bem? Veja. 103. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornando a mesa quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. A Igreja venera as Escrituras. Tá certo? Se você já foi numa missa, que eu acho difícil, quando o sacerdote vai ler o Evangelho, ele beija o evangeliário. Então, esse negócio de que nós não acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, nós acreditamos sim. Tá? Nós acreditamos. Só que nós acreditamos que ela também deve ser lida dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque é assim que é o cristianismo. O cristianismo não é a religião de um livro solto, onde eu pego este livro, distorço a palavra de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, e justifico isso e fundo uma igrejinha. Sendo que quando Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, Jesus estava advertindo justamente para o perigo da divisão. Olha, eu não quero que vocês se dividam. Eu não quero que cada um vá para um lado e inventar uma coisa. Onde 2 ou 3, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá. O que Jesus está querendo dizer? Eu estarei com a igreja. Eu não estarei com seitas, com sectários. Eu vou deixar 12 apóstolos. Eu quero que vocês continuem juntos. Se um apóstolo sair e começar a inventar coisa, eu não estarei com ele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Ou seja, eu estarei onde estiver unidade.
Algumas pessoas pegam esse versículo e dizem que Jesus estará em qualquer lugar que 2 ou 3 pessoas estejam. Ah, então eu posso fundar a minha igrejinha ali. Então quer dizer que se tiver só um, ele não está? Então quer dizer que se eu começar a orar aqui, se você começar a orar na sua casa, Jesus não vai estar presente? Porque ele diz que é no mínimo 2. Ou seja, esse negócio de onde 2 ou 3 estarem presentes, Jesus estará, isso não tem a ver com você poder inventar uma nova igreja, uma nova religião. Isso tem a ver com a advertência à unidade. Eu quero que vocês continuem unidos. Eu não quero que um apóstolo saia por aí sozinho se aventurando a inventar coisas. Eu preciso de pelo menos 2 ou 3, porque onde 2 ou 3 apóstolos, discípulos estiverem reunidos, significa que ali está a minha igreja. Apesar de estarem espalhados no mundo inteiro. Isso aqui é conversa para outro vídeo, tudo bem? Então é isso, eu não sei de onde tiraram que a Igreja Católica não ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Se inscreva no canal, ative as notificações e em breve nós teremos outros vídeos sobre a fé católica. Dê essa força para o canal, compartilhe aí o link lá nos seus grupos da Renovação Carismática, da Pastoral, da Teologia da Libertação, que eu sei que tem aí, tô brincando. Enfim, envia para a galera da catequese, envia para toda a gente boa da tua igreja e a gente vai continuando aqui nos nossos vídeos. Abraço!